Bom dia, para fechar a semana nessa sexta-feira, dia 13 de novembro, aqui no Minuto do Musa. Nas eleições dos Estados Unidos parece que ainda tem um campo de discussão. Apesar de a China e outros países já terem parabenizado o Biden pela vitória, parece que ainda tem muito campo para contestação e o mercado ainda pode ficar instável por conta disso. Ainda o indicado pela Casa Branca para continuar as conversas sobre o pacote de auxílio da economia americana parece que colocou um pessimismo ontem e falou que as negociações com os democratas estão muito difíceis e que o pacote não deve acontecer ainda esse ano. Lá nos Estados Unidos tem o PPI, que é a inflação ao produtor, que sai às 10h30 da manhã agora, e os índices futuros estão operando com próximo a 1% de alta, assim como as bolsas europeias também. Falando da Europa, que saiu o PIB do terceiro trimestre dos 19 países que usam o euro. Saltou um pouco menos do que o esperado em relação aos 3 meses anteriores. Foi um salto de 12,6% no PIB, porém isso significa que na base anual o PIB ainda apresenta uma queda de 4,4% até esse momento lá na zona do euro. Falando um pouquinho aqui, vindo para o lado da América, o México, ele manteve os juros em 4,25% ao ano. Lembrando que eu comentei ontem e vou falar hoje, até inclusive numa live que eu vou fazer do Valor Econômico sobre curva de juros, que vai ser hoje às 4h30 da tarde, eu vou mandar o link aqui para quem puder assistir, que o México tem uma relação dívida PIB por volta de 50% a 51%, enquanto o Brasil a gente já está se aproximando a 100% do PIB. Portanto, a gente tem uns juros aqui menos da metade do que é o mexicano. A gente tem que tomar cuidado porque o capital de fora pode muito bem migrar para economias emergentes como o México, se a gente não cuidar do fiscal. E aproveitando o nosso fiscal brasileiro aqui, ontem a gente teve o leilão do Tesouro, como todas as quintas-feiras, para vender título público, para financiar a nossa dívida, e o que mais uma vez ele conseguiu vender ao mercado apenas uma parte dos títulos pré-fixados, e mesmo assim com um vencimento muito mais curto. Portanto, a gente aumenta o risco da nossa dívida, pagando um preço mais alto e trazendo vencimentos mais curtos. O leilão de LFT, que é o título público atrelado ao CDI, que paga só 2% ao ano, que hoje é juros real negativo, praticamente não teve demanda, e isso aí leva um risco à indústria de fundos DI, porque o título público LFT, que é o de menor risco, já vem apresentando deságio. Isso mesmo, desde setembro, que foi o primeiro mês desde 2002, que os títulos públicos apresentam deságio do mais básico, o título de menor risco possível. Como não tem demanda, ele acaba pagando um pouco mais de juros e o valor do título cai. Portanto, coloca em risco indústrias de fundo DI que já tiveram saques por volta de 50 bilhões nesse mês, porque realmente não tem mais rendimento e as pessoas estão vendo que tem que tomar um pouco mais de risco e pensar no longo prazo, porque senão não tem mais construção de capital. Portanto, a única maneira de derrubar a nossa curva de juros são as reformas, a comunicação mais clara vindo do governo e principalmente ação, fazer as reformas e executá-las muito bem feitas. Hoje no Brasil tem o IBCBR, que é a prévia do PIB, que sai às 9 da manhã com uma expectativa de alta de 1%. Assim que sair o dado eu vou colocando aqui. Um ótimo dia a todos, um forte abraço, Bruno Musa.